Você está cansado? Alguma situação na sua vida que te causa cansaço? E eu não estou falando de cansaço físico, estou falando de esgotamento espiritual. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Mais uma reflexão no nosso meditar. E se você é novo por aqui, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, com seus amigos, seus familiares. Ajude a gente a crescer esse canal. É importante essa participação sua. É isso que faz o YouTube entender que as pessoas estão interagindo com o nosso conteúdo e ele acaba distribuindo para mais pessoas. Então, a sua participação é fundamental e eu conto muito com ela. Amém? Você está cansado? Alguma situação na sua vida que te causa cansaço? E eu não estou falando de cansaço físico, estou falando de esgotamento espiritual, algo que suga as suas energias ao ponto de você exclamar: estou cansado, estou cansada. Seja uma situação pessoal sua, seja uma situação global de algo que a gente está vivendo, está presenciando e nos leva à seguinte expressão: estou cansado, não aguento mais. O que a gente deve fazer nesses momentos? Quando a gente chegou num ponto que não dá mais, que você está esgotado, coisas que talvez você espera, mas elas não acontecem, não mudam. E eu queria pensar um pouquinho hoje com você do que fazer quando a gente chega nesses momentos onde a gente está cansado. Já aconteceu com você? Eu sei que já. E a gente tem uma palavra que a gente encontra lá no livro do profeta Isaías, quando ele anuncia o nascimento do nosso rei, Jesus. E ele diz assim, lá no capítulo 9 do livro Isaías, verso 6, olha só que interessante. Porque um menino nos nasceu, ele está profetizando sobre o nascimento do nosso Salvador. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, olha os nomes de Jesus: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu gosto dessa expressão, quando ele apresenta Jesus como o Príncipe da Paz. Sabe, meus irmãos, tem muitas situações que o que a gente quer mesmo é paz. É paz, é descanso, é sossego, é tranquilidade. E aí a gente vai para os evangelhos e encontra um texto lá no Evangelho de Mateus, onde o Príncipe da Paz nos faz um convite. E a gente encontra esse convite lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 28, quando Jesus se dirige a nós fazendo um convite. E ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, o príncipe da paz, profetizado por Isaías, aparece aqui nos fazendo esse convite: vinde a mim todos os que estáis cansados. Você está cansado? Você está cansada? Jesus promete alívio, mas tem uma dinâmica aqui de desfrutar desse alívio, desse descanso que a gente tanto procura e pede. A primeira condicional está logo no começo do versículo 28. Vinde a mim. Quantas vezes a gente está cansado, sobrecarregado, mas não vai àquele que tem o alívio para as nossas almas, o descanso tanto desejado por cada um de nós. A prerrogativa aqui é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente precisa ir a Ele. E uma vez indo a Ele, o que eu devo fazer? Segue a orientação no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus está nos convidando a tomar o jugo dele. Ora, o que é jugo? Jugo é aquela madeira que põe no boi, junto com outro boi, para ele fazer andar no arado. E Jesus está convidando aqui a gente a tomar sobre nós o jugo dele. O jugo normalmente era usado para você colocar um boi experiente no trabalho, junto com um boi novo. Para quê? Para esse boi novo, ao andar no jugo com o boi experiente, aprender o trabalho, aprender a aquietar do lado do boi velho. Jesus está usando essa figura para trazer alusão de descanso, andando ao lado dele, tomando sobre nós o jugo dele. Anda com Jesus, aprenda de mim, deixa eu conduzir o caminho. Então a gente começa a entender que o descanso verdadeiro é quando eu vou para o príncipe da paz e deixo ele conduzir o meu caminho. A gente precisa definitivamente aprender a ir para Jesus e lançar sobre ele todo o nosso cuidado, todo o nosso peso, porque ele cuida de nós. Olha, o contrário desse ir a ele descansar, que o profeta Isaías apresenta para a gente no capítulo 40. Isaías 40, versos 30 e 31. Diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele está dando aqui o exemplo do jovem que tem o ímpeto de fazer as coisas na força do seu braço, e ele diz que o resultado é cansaço. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor. Qual a situação que tem te trazido cansaço, tirado a sua paz? Pense aí nela. Seja no seu casamento, seja na área financeira da sua vida, seja na área ministerial, na sua família, filhos. O que te traz cansaço? O que tem sugado a sua energia? Pensa nisso. O convite de Jesus é para que você leve essa questão para Ele. E a gente encontra esse convite de forma mais contundente também lá na carta de Paulo aos Filipenses, quando
lá no capítulo 4, ele também faz um convite para a gente, que tem muito a ver com o convite de Jesus. Filipenses 4:6, olha só que interessante esse convite agora de Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nada, nada. Não permita que nenhuma situação na sua vida, seja ela de que natureza for, traga ansiedade ao seu coração. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E uma vez feito isso, olha a consequência no seguinte versículo, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O convite de Paulo aqui nessa epístola é o mesmo que a gente viu lá em Mateus de Jesus. Vinde a mim, vinde a mim. Não tente resolver as coisas do seu jeito, você vai se cansar, vai se sobrecarregar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse é o convite que Jesus faz a você hoje, meu irmão, minha irmã, que está cansado de alguma situação que está te estressando, tirando a sua paz. O Senhor é a nossa paz. Nós precisamos definitivamente entender que existem situações nas nossas vidas que se apresentam para tirar o nosso sossego, eliminar a nossa paz, tirar o nosso descanso. A gente precisa aprender a recorrer ao Senhor, o príncipe da paz. Olha só esse versículo que a gente encontra lá no Salmo 29, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. A paz que o mundo não conhece. Basta olhar os conflitos que o mundo tem vivido. Nós temos assistido diariamente guerras, atrocidades, violência. Como que diante de tudo isso eu vou conseguir ter paz? Indo ao príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso descanso. Eu gosto de um versículo que a gente encontra lá em Isaías, no capítulo 26, no verso 3, quando a Bíblia diz assim, olha que coisa linda. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A nossa paz não pode ser comprada, ela não pode ser adquirida com os nossos bens. A nossa paz, ela é fruto de uma confiança incondicional no príncipe da paz. Aquele que nos faz o convite, vinde a mim, está pesado, está cansado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Sabe assim, você viver uma vida a despeito das circunstâncias que são agressivas, são ruins, você conseguir ter uma paz verdadeira que vem lá de dentro, fruto de uma confiança naquele que é o príncipe da paz. Isso está à sua disposição, está à disposição de todo aquele que vai a ele, buscando nele o conforto, a tranquilidade e a paz que só ele pode oferecer. Eu não sei o que você está vivendo, qual a situação que você tem vivido que tira a sua paz, que te estressa. Você deita, você se levanta e aquela situação se apresenta de novo e você acorda, você olha e fala assim, vai começar tudo de novo. E aquilo tira a sua paz, te traz angústia, te traz uma ansiedade. O convite de hoje é, corra para o Senhor,
Corra para os braços do príncipe da paz, aquele que, em meio ao caos, é capaz de trazer uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade que nada nesse mundo vai proporcionar para você. E eu quero finalizar com um versículo que eu gosto demais, que reflete essa paz, essa segurança na vida daquele que entendeu que a verdadeira paz não é uma propriedade, não é um lugar, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. Olha só esse versículo para nortear o seu dia, para você ficar pensando nele o dia todo, para você conseguir desfrutar do que esse versículo aqui tá propondo. Olha só, Salmo capítulo 4, verso 8 diz assim: olha que delícia isso aqui. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro, a despeito de tudo que a gente possa estar vivendo. Nossa vida pode estar cercada por caos, por trevas, mas aquele que tem o Senhor, ele vive com uma paz que o mundo não pode dar. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em mim. Esse é o convite de Jesus para você hoje, que porventura está vivendo um momento de caos, onde você não encontra paz. Corra aos braços do príncipe da paz e ele vai trazer alívio para você. Faça isso, experimente e que o Senhor te abençoe.